Eu queria E saber aí, de o que você. você quer saber? De tudo que você presenciou no Maracanã, vocês sabem muita coisa, mas uma das coisas que ficou pesada é a situação do goleiro Santos, né? Porque muita gente falou que ele não conseguiu fazer nenhuma defesa de cobrança de penalidades. O goleiro, quando pega, vira herói. E quando não, agora tem até cobrança em cima de goleiro. Tem que fazer tudo o goleiro agora, Igor Siqueira? Pois é, né? Um time que não ganha, tudo vira motivo para reclamação, enfim. E no caso do Flamengo, proporções quase estratosféricas, né? Olhando aqui no futebol brasileiro e o tamanho da torcida, enfim, muita gente para criticar, cornetar, e o Flamengo, a gente sabe que é um clube que desperta muita atenção. Mas o caso do Santos é muito peculiar, né? Por conta da diferença do que está acontecendo com ele de uma temporada para outra. A gente, na temporada anterior, temporada passada, 2022, viu um Santos que chegou no time até de forma discreta, né? O Flamengo estava com suas dificuldades com o goleiro, sem um Diego Alves longe das melhores condições, né? O Hugo Neneca também inspirando, sem confiança, sem inspirar confiança, e o Santos apareceu, foi muito elogiado ao longo da campanha nos títulos do ano passado, pela frieza na hora de fazer as defesas, pela segurança, ele não soltava muito as bolas, né? Fazia defesa simples e tal. Só que nesse ano a chave virou, o time inteiro está em dificuldades, e é um momento agora que o Santos começa a ser questionado, né? Principalmente olhando o retrospecto dele em defesas de pênalti. A gente levantou os números aqui com alguns sites também especializados, como o SofaScore, né? Foram 18 cobranças que o Santos participou, teve diante de si, e apenas uma defesa efetuada foi lá contra o Al-Ahly, na disputa de terceiro lugar no Mundial de Clubes lá no Marrocos. Então, e ontem, isso tudo vem à tona para se somar à questão da derrota do Flamengo, da vitória em campo, né, da derrota, da perda do título do Flamengo, e a derrota nos pênaltis, numa disputa de penalidade na qual o Santos, mais uma vez, não pegou nenhuma das cobranças, né? Então, como é que o Santos se sente disso tudo e como é que ele age no meio disso tudo? O Santos evita contato com jornalistas no sentido das entrevistas, né? Ele passou pela zona mista com a gente, não quis falar, mas aí a gente conversa com algumas pessoas ali, outras acolá, o staff dele. E o Santos é um cara que é muito discreto, ele sempre teve essa personalidade de ser bastante fechado, não é tão extrovertido assim, e é um cara que nesse momento está tentando absorver as críticas no sentido de que isso não o afete, né? Quando a gente fala, está até nessa absorção aí, na hora de sentir a pancada, na hora de se fechar um pouco, saber o que está acontecendo ao redor, e para que isso não o afete psicologicamente dentro de campo. Ele é um cara que usa pouco as redes sociais, tem lá seus perfis, mas procura deixar um pouco de lado isso aí, especificamente nesse contexto de ontem para hoje, né? O discurso dele com pessoas próximas tem sido, olha, é difícil, a situação está complicada, mas a gente precisa olhar para frente, pensar no próximo jogo contra o Vasco, já no final de semana. O Campeonato Carioca é a única coisa que resta agora para o Flamengo nesse primeiro semestre de possibilidade de disputa de título, então é uma sequência de jogos clássicos e mais jogos mata-mata vindo aí, semifinais chegando, e o Santos está nessa, né, sabendo que tem um concorrente para chegar no meio do ano, que é o Rossi, mas ele é um momento que ele entende que ele precisa fechar a casinha ali, né, se blindar de algumas questões, é o momento de sofrer um pouco, apanhar calado, vamos dizer assim, para que isso não o afete, não o destrua psicologicamente. Ele é um cara experiente, 34 anos, vai fazer esse ano, e curiosamente um pênalti que a torcida do Flamengo se lembra muito bem, que ele defendeu, foi contra o Flamengo pelo Atlético Paranaense, defendeu um pênalti do Diego Ribas, numa disputa de Copa do Brasil, Diego Ribas bateu a bola no meio do gol, o Santos defendeu e o Atlético acabou se classificando na Copa do Brasil, no Maracanã, diante do Flamengo. Então são essas lembranças anteriores que fazem a torcida do Flamengo questionar o momento atual do Santos e também algumas atuações recentes dele. Ele deu vamos dizer assim, um golpe de sorte, né, no jogo de ida da Recopa, saiu de forma espalhafatosa ali, quase entregou o gol, deu sorte que o gol foi anulado lá no jogo de ida porque bateu no braço do atacante, enfim, ele estava fazendo uma atrapalhada ali no jogo de altitude, chovendo, ele escapou dessa enxurrada de problemas que poderiam acontecer lá, mas agora não consegue escapar ileso dessas dúvidas, dessas interrogações que cercam todo o time do Flamengo e, claro, o Santos pelo contexto da derrota na disputa de pênaltis. Um detalhe... Sim, pode falar. Perdão. Não, perdão, pode continuar, perdão. Um detalhe é que ele sabe que isso pode acontecer, mas, enfim, o Santos é um cara muito fechado,
ele é um cara, como eu já falei, que é experiente e tal, mas aí é um momento de meio que sofrer calado e quietinho para dar uma resposta futura. Esse gol que o Igor lembra seria uma falha que ficaria muito mais marcada se de fato fosse validado, que ele sai completamente equivocado, entrega um gol de presente, mas para a sorte dele foi anulado essa bola. E esse pênalti defendido que o Igor lembrou, algumas pessoas nas redes sociais fizeram alguns memes lembrando dessa defesa, que foi uma defesa tranquilamente, razoavelmente tranquila, que pênalti nunca é tranquilo, né? Mas enfim, uma batida no meio do gol. Ecos de segundo o Sornosa, a quem o Bruno Braz ouviu, maracanaço. Vamos ouvir o Sornosa, ex-Fluminense, falando com o Bruno Braz na zona mista de entrevistas. Bruno Braz, que está logo abaixo aqui de Bruno Andrade, nosso repórter do All Sport. Vamos ver o que o Sornosa falou. Tem um sabor especial ser campeão no Maracanã, um estádio que você jogou bastante, se acostumou a jogar. É um sabor especial ser campeão aqui? Sim, na verdade que sim. Como eu falei, eu joguei Fla-Flu e era muito difícil também. Agora que eu estou no Independente, bom, a gente conseguiu um maracanaço muito importante. Valeu. Obrigado, senhor. É o maracanaço que ele falou, e essa imagem para mim, Bruno Braz, não é nova, porque eu estava lá na Argentina, em Córdoba, quando o São Paulo perdeu para o Independente Del Valle, o Sornosa com a taça na coletiva, todo o elenco Faravelli. De novo, se deram bem contra os brasileiros, Bruno Braz, maracanaço. E ele, uma curiosidade, né, Igor? Ele estava com um anel do título da Sul-Americana, um anel brilhante. Assim, cara, um anel de brilhantes, assim, estilo MVP da NBA. A gente perguntou... Estilo Super Bowl. Estilo Super Bowl. Aí ele falou que era da Sul-Americana, mas falou que o clube que deu para eles e tal, ele estava usando esse anel, estava abraçado ali com o troféu, pô, não largava por nada. E a risadinha ali, depois do que ele fala maracanazo, ele entrega ali um pouquinho da provocação. E o Sornosa estava feliz da vida, que recebeu um monte de mensagem de torcedores do Fluminense, inclusive, né, Barés? Ele estava mencionando lá que a galera aproveitou, mandou uma enxurrada de mensagens para ele, agradecendo pela vitória sobre o ex-rival aqui no Rio de Janeiro. Ele que jogou no Corinthians e no Fluminense, né? O Corinthians que decidiu a Copa do Brasil recentemente no mesmo Maracanã contra o Flamengo, e claro, no Fluminense a rivalidade dispensa comentários, como o Igor falou.